Prezado Paulo Zikov, obrigado pela deferência, me dar a palavra para alguns poucos minutos. Para um ex, isso não tem preço. Eu tenho uma paixão por esse Brasil. Deus colocou no meu colo a presidência e nós fizemos o possível por esse país. E o slogan menos Brasília, mais Brasil, chegou para ficar. Durante o nosso governo, apesar dos problemas, pandemia, guerra, crise hídrica, a catástrofe Brumadinho, nós demos a vocês o direito à suspensão da dívida. Demos um bônus do pré-sal, 5,3 bilhões. Verdade. Repasse direto, 121 bilhões. Indireto, 79 bilhões. A PEC do mínimo da educação. 1 ponto percentual no FPM. E agora o nosso PL apoia a PEC 66. Dizer aos senhores que no meu governo não tive informações, um só prefeito tem atrasado o seu 13º. Também, no período difícil da pandemia, com a política do fique em casa, a economia vem depois. Dada a competência do Ministério, em especial do presidente da Caixa também, em poucas semanas, criamos o auxílio emergencial. 68 milhões de pessoas no Brasil ganharam auxílio emergencial. Eram 50 bilhões de repasse por mês. Não vimos um só saque a supermercado, um só distúrbio, e conseguimos vencer esse momento difícil. E o que é melhor, em relação à dívida pública PIB, esse percentual diminuiu. Não vimos déficits estatais, só vimos tratarmos, dado a qualidade dos ministérios e dos secretários, tratar com respeito à coisa pública. A infra, por exemplo, apenas 7 bilhões de orçamento pelo tamanho do Brasil. Foi gigante, fez até o governador de São Paulo. O Rogério Marinho, quando eu o convidei, ele fez uma exigência: quero concluir a transposição de São Francisco. Fechado, feito, concluído. Hoje acabado. Hoje seco. Tem nada. O que é bom, né? Coisa ruim, então, né? Qualquer relacionamento. O que é bom, você não sabe o que era e o que hoje é. E para onde está indo a nossa economia. Vocês, na ponta da linha, sabem se o comércio está faturando mais ou menos, se estão abrindo novas casas ou fechando. E também saber se a inadimplência está aumentando ou não. Isso é com os senhores, com as senhoras, na ponta da linha. Por isso, o nosso espírito municipalista fala e falou mais alto em nosso governo. Saudade, sim, de poder servir a nossa pátria. Não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se Deus assim permitir, dado aos problemas gravíssimos que eu atravesso, vencemos todos os obstáculos do passado. Hoje temos um, se Deus quiser, vai ser resolvido, até porque é um crime impossível. Conseguindo vencer isso, eu só peço a Deus ser uma opção para o Brasil. Que vença o melhor. Senhores prefeitos, senhores prefeitos, muito obrigado por esse momento. Beijo nas prefeitas e um abraço dos prefeitos. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos que aqui vieram a Brasília, de diversos lugares do país. Dizer, presidente, da nossa satisfação, presidente Paulo Zikov, de estarmos aqui diante de uma plateia de pessoas que fazem com que esse Brasil funcione. Homens e mulheres comprometidos com a causa dos seus respectivos municípios. Eu posso dizer a você de cátedra que nós temos uma história desse país. E as marchas de prefeitos que acontecem há alguns anos
e que se mobilizaram por todo o Brasil, não tenho dúvida, tem surtido efeito. Todos os anos uma pedra a mais é colocada, um tijolo a mais é erguido e o municipalismo fica cada vez mais forte. O Brasil, na hora em que rever, na hora em que se estabeleceu o Pacto Federativo, não teve, talvez, a capacidade e a condição de entender que era um momento de ajuste permanente. Eu vi aqueles que me antecederam e disseram com propriedade: a vida acontece nos municípios. Brasília é uma ficção. Os estados da mesma maneira. As pessoas buscam saúde, educação, serviços públicos nos seus respectivos municípios. Oportunidade de trabalho, de sobrevivência, de ação social. E nós hoje, passados 2 anos e meio de um governo que aí está, podemos fazer uma comparação. Me lembro que quando chegamos em 2019, o Brasil escutou um slogan que dizia: mais Brasil, menos Brasília. Muitos pensaram que era uma peça de retórica ou de propaganda, mas viram na vida real transformar a vida dos seus municípios. Os recursos foram descentralizados, porque quem sabe a realidade do município, na verdade, é quem mora nele. Os municípios tiveram a possibilidade e a condição de empreenderem, de edificarem, de fazerem o que os seus munícipes determinavam em função da legítima pressão popular. Tivemos uma pandemia, tivemos a crise de Brumadinho, tivemos uma guerra que causou problemas na área de alimentos e de energia, e mesmo assim saímos muito mais fortes. Vocês hoje estão passando por uma situação, me permitam dizer, onde há necessidade de termos muita temperança. Há pouco mais de 2 meses, presidente Valdemar, o governo federal não teve sequer a coragem de ir ao Congresso Nacional anunciar a lei de diretrizes orçamentárias que vai nortear a confecção do orçamento de 2026. E nessa apresentação foi dito com todas as letras que o piso da saúde e o piso da educação não poderá ser pago em 2027, que não haverá recursos discricionários para a manutenção da máquina pública, que não haverá recursos discricionários para fazer os investimentos dessa quimera, dessa cortina de fumaça que é o PAC, que pela 3ª vez é apresentado ao Brasil para engrupir e para enrolar a sociedade brasileira. Este, me desculpe, é um governo irresponsável, um governo populista, um governo que não se preocupa com o Brasil, um governo que está de costas para a sociedade. Todos os momentos se preocupa em melhorar a sua popularidade, porque o projeto não é um projeto de Brasil, é um projeto de perpetuação de um grupo do poder, mesmo que o problema ou o custo seja quebrar a sociedade brasileira. Nós andamos de peito erguido, de cabeça erguida, com a sensação do dever cumprido. Sabemos que essa aprovação está próxima de terminar, faltam apenas 1 ano e meio. E pela vontade dos brasileiros, nós retomaremos ao poder desse país, para que nós possamos fazer a justiça social, redistribuir recursos para os municípios, fazer com que os senhores prefeitos possam ter a capacidade, ter a condição de prestarem serviços aos seus munícipes. É muito ruim, eminente presidente Paulo Zukovski, ver os prefeitos correndo a Brasília de pires na mão, invertendo uma realidade que havia acabado na época em que Bolsonaro era presidente do Brasil. Volta Bolsonaro, volta a dignidade desse povo, volta Brasil, que nós precisamos, todos nós, estarmos imbuídos desse sentimento de que este Brasil não tem dono, ele pertence ao povo brasileiro, não pertence a um partido político, não pertence a um líder que já perdeu a capacidade de se conectar com a sociedade brasileira. Presidente Bolsonaro, com muito orgulho, com muita honra, com muita dignidade, nós levamos o seu nome a qualquer lugar desse país, e aonde o senhor vai, o senhor é acolhido, acariciado e aclamado pelo povo brasileiro, apoiando aquele que se esconde. Contem conosco, com o PL e com o nosso compromisso com as pautas municipalistas. Deus abençoe o municipalismo brasileiro.